Capítulo 2. Como nasce uma igreja? Tudo mudou após a ressurreição de Jesus. A expiação pela humanidade caída fora completada. Assegurou-se aos anjos celestiais que o pecado agora teria seu fim, e também o povo de Deus nunca mais seria o mesmo. Na noite da ressurreição, Jesus soprou o Espírito Santo. João capítulo 20, versículos 21 e 22. Porque eles necessitavam de seu auxílio para compreender, em pouco tempo, séculos de profecias messiânicas. Quando tiverem recebido o batismo do Espírito Santo, escreveu Ellen White, então compreenderão mais das alegrias da salvação do que aquilo que conheceram durante a vida toda até agora. Naquela noite, ele começou a abrir o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. Durante os 40 dias seguintes, Jesus desvendou aos apóstolos a grande comissão. Encontramos na Bíblia 4 versões da grande comissão. A maioria das pessoas pensa naquela encontrada em Mateus 28, com a ordem de ir e fazer discípulos. Vemos, porém, um quadro mais completo quando incluímos as outras 3. Na noite da ressurreição, a comissão era proclamar a remissão dos pecados. E a primeira coisa a fazer não era ir, mas ficar na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versos 46 até o 49. A segunda e a terceira vezes foram durante seu encontro na Galileia, alguns dias mais tarde. Cristo deu ênfase à necessidade de que fossem a todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. E fizessem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. A última vez em que se registra a grande comissão é justamente antes da ascensão de Cristo sobre o Monte das Oliveiras, e a ênfase é esperar, não ir. Veja o texto completo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem, esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículos 4 até o 8. O quadro completo da Grande Comissão, portanto, inclui as ordens de permanecer, ir e esperar, bem como um conjunto de objetivos mais amplo do que se espera, como pregar arrependimento para a remissão de pecados, pregar o Evangelho, fazer discípulos e testemunhar. Porém, muito embora Jesus tivesse passado 40 dias explicando essas coisas aos discípulos, havia alguns aspectos que eles ainda não entendiam. Segunda vinda ou a vinda do Espírito? Examinemos de novo o texto de Atos 1. Durante semanas, Cristo falou muito acerca da necessidade de eles partilharem o Evangelho com o mundo e enfatizou como precisariam do Espírito Santo para fazê-lo de modo eficiente. As últimas palavras que eles o ouviram dizer antes de irem ao Monte das Oliveiras apontavam para a sua necessidade de esperar em Jerusalém e recebessem a plenitude do Espírito Santo. Ele lhes disse, inclusive, que seriam batizados com o Espírito, não muito tempo depois destes dias. No entanto, a reação dos discípulos passa inteiramente por alto a recomendação de Cristo. Em vez de indagar acerca do Espírito Santo ou do testemunho,
perguntaram se era chegado o tempo em que seria restaurado o seu reino. Ele já havia declarado que não era propósito estabelecer neste mundo um reino temporal, mas eles tinham dificuldades para adaptar seu raciocínio a novas ideias. A resposta de Jesus é interessante. Ele disse que não se preocuparem, ou melhor, ele disse para não se preocuparem com tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. Isso faz lembrar da ocasião em que ele lhes falou sobre os sinais de seu retorno e do fato de que, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão o Pai. Portanto, deviam vigiar, pois ninguém saberia exatamente quando viria o Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 36 e 43. Essa conversa diz respeito a muitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. Desde 1844, multidões têm ficado fascinadas com o possível tempo do retorno de Cristo. Autores de livros e palestras revelam as mais recentes conclusões quanto à compreensão dos tempos sempre foram populares e tiveram seguidores. Se este livro fosse intitulado 12 razões pelas quais Jesus voltará antes de 2020, provavelmente se tornaria um campeão de vendas instantâneo. Lembro-me de um homem sincero que, poucos anos atrás, gostava muito de estudar o Espírito de Profecia e a Bíblia. Ele se convenceu de que Cristo voltaria por volta de 15 de maio de 2003. Deu sua conclusão em uma exegese questionável do Testamento, mas isso não estava. Ele estava persuadido e eu seria pela perda de almas se acordasse com sua maneira de ver e não começasse a divertir os outros dentro da minha esfera de influência. Ele estava tão convencido quanto a essa predição que, se ela não ocorresse conforme sua descrição, ele prometia comer as próprias meias. Bem, você sabe que o resultado. Aquela data chegou e passou. 2 semanas mais tarde, ele viu no saguão da igreja e procurou se esconder atrás de uma coluna. Tive realmente a tentação de ir até ele e perguntar: qual gosto tem as suas meias? Damos muito a fazer a vinda de Cristo, uma boa razão. Somos adventistas, contas e aguardamos o retorno do Senhor. Notem que essa não foi a de Cristo durante as últimas semanas com os discípulos. Sua ênfase é que esperasse a descida do Espírito, a fim de terem poder testemunhar. Que está muito mais interessado em nosso preparo para o seu retorno do que devemos estar no tempo do retorno. A do Espírito, a nossa vida, precede a vinda do Senhor ao mundo. E o batismo do Espírito é necessário para a vinda. Por quê? Você pergunta. Porque o Espírito é o único que pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 1. Contudo, surpreendentemente, o Espírito não é enviado ao mundo, mas à igreja, verso 7. Enquanto espera por intermédio da igreja, o mundo é levado a Jesus. João Batista, cheio do Espírito, do ventre de sua mãe, capítulo 1, versículo 15, apresentou uma promessa maravilhosa. Batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 1. Deus considera tão seriamente a necessidade do batismo do Espírito que essa é a única promessa mencionada nos 4 evangelhos. Em Marcos capítulo 3, versículo 11, em Marcos capítulo 1, versículo 8, em Lucas capítulo 3, versículo 16 e em João capítulo 1, de 32 a 4. Bem como 2 vezes em Atos 1, versículo 5, capítulo 11. A nenhuma promessa é dada tanta relevância. Até mesmo a maneira de Deus para os últimos dias lhe dá importância máxima, ou melhor, até mesmo a mensageira de Deus para os últimos dias lhe dá importância máxima. Simplesmente, os discípulos decidiram obedecer. Esperaram em Jerusalém ao cumprimento da promessa. Não se demorará por 10 dias. Permaneceriam durante o tempo que fosse necessário até que o Espírito desce. Sem que soubessem a princípio. Isso aconteceu 10 dias tarde. Temos a mesma coisa hoje. O Pentecostes.
Eu gostaria que tomasse tempo e lesse cuidadamente o capítulo lá do Pentecostes no livro Apóstolos de Ellen White. Uma leitura cuidadosa revela visões maravilhosos como os discípulos passaram esse tempo juntos. Aqui está um trecho do título. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Retomaram a lembrança as palavras que Cristo lhes dá dito antes de morte. Verdades que lhes tinham escapado à lembrança lhes voltavam e eles repetiam uns outros. Cena após cena de sua maravilhosa vida passou perante eles. Meditaram sobre sua vida pura, santa. Entristeceram por terem ferido, mas estavam confortados que o pensamento haviam sido perdidos. E determinam que, tanto quanto possível, expiariam sua incredulidade, confessando-o corajosamente perante o mundo. Os discípulos oraram com fervor para ser habilitados a se aproximar dos homens e, em seu trabalho, falar para levassem os pecados de Cristo. De parte todas as divergências, do desejo de sucia, uniram em íntima cristã. Tinham a responsabilidade que lhes cabe essa obra de salvar de almas. Entendiam que o evangelho devia ser amado ao mundo e reclamavam ver que Cristo pira. O Espírito veio dos discípulos quitantes com uma plenitude que alcançou cada coração. E sob a influência do Espírito, palavras de penitência e visão misturam-se com canto de louvor por os perdoados. Tomados de admiração, os apóstolos clamaram: Cristo está a cair. Primeiro capítulo 4, versículo 10. E se apossaram do dom que lhes era tido. E o que se seguiu? Milhares se converteram em um dia. Você alguma vez alimentou algo? Foi isso que o Pentecostes. Foi isso que o Pentecostes exigiu. A primeira coisa que vem à mente é o fato de que não se concentram no Espírito Santo quanto se concentram em Jesus. As palavras de Jesus, o caráter de Jesus e as obras de Jesus eram o que tinha a lembrança e o que repetiam uns aos outros. Meditaram sobre quem ele realmente era e o legado que lhe deixara. Essa coisa é isso, os encher de amor por ele, o que os decidir testemunhar aos outros. E aqui vem uma coisa. Primeiro, permita-me um resumo dessas páginas. Algo que pode achar útil quando escolher ir com o outro em busca do Espírito. Observe a natureza clara e simples, atos de reunir, esperar o cumprimento da promessa. Humilhar o coração em veio arrependimento. Confessar a incredulidade. Lembram-se das palavras de Jesus a ser seu sacrifício. Repetiram uns aos outros as verdades quais se lembraram sobre a vida de Cristo. Decidiram testemunhar de Jesus no mundo. Oraram com fervor isso para pecadores, puseram de suas diferenças e se uniram em funda comunhão. Louvaram a Jesus com cantos pelo perdão de pecados. Contemplaram hábitos em ação o amor de Deus. Passaram-se do que lhes era oferecido. Um detalhe nessas páginas é a união deles. Hoje do valor da oração e da meditação em Jesus. Lemos claramente que nos faria bem fazer isso cada dia durante a hora. Mas o que falta, especialmente no Ocidente, é o fator união. A coletiva e por Deus não substituirão a necessidade de nosso pessoal diário com Jesus. No entanto, quando escolhemos fazer juntos, finalmente levando a sério uma mudança real em nossa vida, família e igreja. Acima do círculo ártico, há uma vizinha petrolífera chamada Murmansk, terrível, invernos que duram a maior parte. Em meados de 90, a Igreja Adventista do Dia Moribundo já havia tido 2 membros. Como as pessoas davam para lá que fossem necessárias, a taxa era certa. Assim, acabaram com as 8 membros. O pastor, sua esposa, os homens que trabalham na extração de... Eles fazem uma análise, ou melhor, eles fizeram análise da ação e concluíram que estavam destinados a algo radical ocorresse. Mas fazer como para o evangelho, lugar como aquele. Decidi olhar para as circunstâncias e sim para o Senhor. Começar a orar ao Espírito Santo. A entregar em completa consagração. A tundra, porém, deixava um dia de senso de estabilidade. Tiveram uma ideia. Às 6 horas, todas as manhãs gélidas, 7 homens se reuniam no Morsa. Eles ficavam salsão, davam até um buraco de pé, lago congelado, e submergiam o buraco após o... Depois, ajoelhavam do buraco, com braços sobre os uns dos outros, e oravam fervorosamente que o fogo do Espírito lhes desse o coração, o amor, pessoas. Para um compromisso cêntrico, perguntar. Para que poderiam se reunir na sala da casa, algum deles, sua lareira, orar? Tal de nós teria feito isso.
Homens de Murmansk queriam responsáveis diante. O mergulho nas águas geladas era seu comício de estar parados todos os dias para pessoas ao batismo com neve ou gelo. Não esperariam se o verão então receber os de Deus. Sua diária era uns aos outros responsáveis no serviço. Uma coisa aconteceu com essa prática dentro de eles levaram 80 pessoas às águas do batismo. Uma taxa de aumento de 1000%. Nos anos seguintes, a igreja pelo menos 6 outras na região. E isso em onde há garrafas de vodka do que gente. Aos espírito é tão o ministério. Pode cultura, talento, ou dom natural ou adquirido, mas se a presença espírito não tocará num coração, nem se ganha pecador ao para Cristo. Se estão com Cristo e possuem dons do Espírito, os pobres e de seus dias terão poder que fará os coisas. As deles são dutos de difusão do universo das mais vadas influências. Duas premissas para a vida na igreja. Uma igreja apóstola nasceu foi idêntico ao aumento de uma criança. São necessários dois se tornarem a fim de pro terceiro. Isso constitui a primeira premissa para a vida da igreja. Pois no livro de Atos se dá ênfase, pressão comum a Atos 1, versículo 14, capítulo 4, versículo 32, capítulo 5, versículo 12. O conceito é eterno. Você já se perguntou por que 3 pessoas? Não é o de discutir questões desafiadoras como a beleza da Trindade, mas podemos usar nosso respeito ao olhar a Trindade. Deus é amor, João 4:8, e o amor não se torna Trindade a menos parte com outros. Então faz sim que Deus seja em pessoas. Pessoas vivem e o temor e a humildade. Você não pode que ama, de fato ama ninguém. O amor é porque alguém Deus em pessoas de si antes esse outra criatura será. Quando na Bíblia feito do realmente entre Filho e Espírito, desce cada um está sendo honrado a presença do outro. Eles pensam no outro e nos outros. O santo é Jesus. Jesus é o Pai. Pai é Espíritos igual a ele. João 6, 13 a 11. Eles formam a primeira idade. Os criou não ia ter lá de outro modo. A mini da criação. Primeiro capítulo, tudo é declarado sendo ao da dia. Esse capítulo, versículo 10, 12, 18. Do dia após a criação e Eva foi de como sendo muito bom. Gênesis capítulo, versículo 3. Isso depois a fim da mão dos perfeitos. No capítulo ao não é, embora a criação. Disse o Senhor, não que o homem só criei uma dora que é idônea. Gênesis 2, 18. Que permiteu-se não bom como parte da criação cada bom. Porém, aí Deus, capítulo 26, e reflete o caráter de Deus. Deus deseja próprio receber-se, se não tiver eles completam. A experiência, Deus sabia que é necessário de outro, ou melhor, a experiência de Deus sabe que é necessitar mais tempo que Adão disse o mesmo. Tendo Deus Eva, homem, a compar si mesmo. Esta é os meus e caminha e a palavra para por fora de homem. Gênesis capítulo, versículo que há o nome para a raça e não o nome de um. Então não é indivíduo até que fosse criado sua. Umas claras evitar a humanidade feita de Deus receberam a cidade de criar. 4. Isso é que os não podem. Se você perguntou seu irmão de você ou por que os tende a atrair causa conceito. Os pretendentes todos vivem em comunidade, coisas de nós. A escumar e as pessoas seria nesse significado a imagem a funcionar no modo. Ocasião de dia e sesquinhos de si, Jesus lhe mais uma a eu vos amém uns aos agar. Jesus, e nisso serão os que meus se diz amos ao João capítulo 3, versículos 4 e 3. Sabe, ama que também da natureza, mas você ama, não se importa quem se é de você, não perda quem o maior a natureza de isso revela que somos filhas do celestial. Mateus 5, 40 e 38. É passar junáculo aqueles permitiu que os discípulos brissem que consigo o amor a 120 anos, não amor nato de umas outras. Estáveis e mulheres com peças de gênero. A Pedro considerava espiritualmente Marcos e João, que é o trovar os outros. Mateus 21 e ali que não testemunho de Jesus. João 20, 25. Bem, os irmãos Jesus viam libertinos zombados e de seus capítulos 6, versículos 3. E ali junto esperavam ânimes. Atos, versículo 4. O fim de Jesus os uniu. Aqui está são para o meu atenção. Muitos santificação pelo Espírito
é plantação da natureza isto na humanidade, a evangelho isto na vida, princípio e a essa de revelada ter e em boas é o vento da qual seja ninguém ver amor a Deus, se não estará mais interesse por seus irmãos, mas poderemos se sentir apenas dando a outros necessário morde no coração. Quando eu imerso em o anota mente perfeição do é alcra quando pulso diário para outar constante do íntimo, quando a luz céu em geração revela o sente. E foi isso eu com a igreja. Ocorrido a semissa da igreja, se possível, Tísito Santo. Pense neste modo, a fim de provida, nós devem ser em comunhão. Igreja se nasce nova. Igreja nasce sem duas inegociáveis. É possível a igreja. Questão. Relacionaria do pergunta, reflexão ou estudo. Quais as ideias das ações da missão? Pois, por acha que os estava interessado em tempo do que na espírito. Experiência e relação nossa. A simples da declaração, a vinda espiritual nova pressa a vinda do mundo. 4. A única novo mencionada no Evangelho e 2 livros de Atos. Por que essa é enfatizada no Testamento? 5. Capitulação das ações faz os disconsem enquanto um espírito. Que como se vê nas ações. 6. É tão buscar adjunto. O necessário para uma experiente em nós. Como de Munsky relaciona-se neste sua vida. Reflita 9. Sobre as acertações de Ava e ações do Micas. Leia João, capítulo 3, versículo 30 e 35. Por que considerou importante seus discípulos? Qual é a razão de amarmos outros? 11. A pausa. E os 29. Serve suas de genialidade, ação e piedades. Como foi prática tornaram a comunidade com o pensar.